Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores substratos para orquídeas, tá? Inclusive são substratos que eu utilizo aqui nas minhas orquídeas. Então se vocês quiserem saber quais são os substratos, me acompanhem até o final do vídeo, tá? E se gostarem, deixe o seu like, se inscrevam também no canal para não perder nenhum conteúdo novo, ative o sininho das notificações. E, gente, então se vocês quiserem saber quais são os substratos, qual forma que eu os utilizo, como eu faço para cuidar das orquídeas nesse tipo de substratos, então vocês me acompanhem aqui. Gente, o primeiro substrato que eu vou mostrar aqui para vocês vai ser a pedra brita, tá? Ela tá mais escura assim porque eu molhei. Então, gente, a pedra brita é um substrato inerte, nunca vai apodrecer e também nunca vai deixar apodrecer as raízes da orquídea se utilizar da forma correta, né? Olha, gente, eu replantei essa orquídea aqui, ó, na semi-hidroponia com pedra brita. E como vocês podem observar, o meu vaso é bastante furado nas laterais, né? Então entra bastante circulação de ar aqui e fica essa água aqui embaixo, ó, que dá umidade para a orquídea. Então as raízes ficam bem aeradas aqui dentro. E esse tipo de substrato aqui, se vocês moram em regiões muito quentes, vocês podem estar regando todos os dias a orquídea de vocês, que não vai apodrecer as raízes, tá, gente? Dá para plantar em vaso plástico assim, transparente, sem ser furado ao redor, só com furos embaixo. Ou dessa forma que eu mostrei para vocês na semi-hidroponia. Eu tenho também algumas orquídeas que eu replantei em vaso preto, que é furado só embaixo e tá plantado só na pedra brita, também dá certo. Se vocês têm alguma dúvida, se o vaso for escuro, coloca o dedo dentro, se sentir umidade, vocês não molham. E se tiver seco, podem molhar. Aqui nesse sistema que eu mostrei, em dias quentes, vocês podem molhar todo dia. Por exemplo, hoje aqui tem bastante umidade, tá quente, abafado, o tempo tá para chuva. Então essa orquídea aqui, eu molhei ela ontem. E hoje eu não preciso molhar ela de novo. Mesmo na pedra brita, olha, vocês podem ver que a raiz tá verde. Então não precisam molhar. Gente, a rega aqui, não adianta eu dizer assim, reguem todo dia, rega um dia sim, dia não. O que vocês têm que cuidar é se a raiz tá verde. Se tiver verde, vocês não molhem. Se ela estiver cinzenta, aí vocês podem molhar bem tranquilos, tá? Cultivar orquídea em pedra brita é ótimo. Ela só fica bem pesado o vaso, mas isso não é problema, porque depois quando der haste floral na orquídea, aí pelo menos ela não vai ficar tombando o vaso, né? Isso é um ponto muito positivo. Eu gosto muito de replantar assim. E outra coisa, gente, o tamanho da pedra brita não interfere em nada, tá? Como eu mostrei aqui pra vocês, tanto faz ser mais miudinha do que isso. Eu não sei a numeração de pedra brita. Tanto faz ser mais miúda do que isso, se é maior, a cor não interfere. E vocês podem utilizar seixos de rio ou pedrinhas de rio também podem utilizar. É igual, os cuidados são os mesmos. E a pedra brita, gente, ela não segura muito umidade, tá? Então, é isso que eu falei pra vocês, os cuidados são esses. Ela vai segurar um pouquinho mais de umidade no vaso plástico, né? Se não tiver furos ao redor, como eu falei, tem que ter o furo embaixo. Ela vai segurar um pouquinho, mas não demais. Agora, vou falar sobre os caquinhos de tijolos, que eu utilizo bastante aqui também. Gente, olha só, os caquinhos de tijolos são esses aqui, ó. De tijolo, de caco de telha, caco de vaso de barro, que algum de vocês quebrou em casa, aí vocês só quebrem com martelo, podem utilizar como substrato também. Esse tipo de material aqui, ele guarda um pouco mais de umidade e aí ele vai liberando aos pouquinhos para as raízes das orquídeas, tá? Gente, esse substrato aqui, ele é maravilhoso e eu gosto muito dele. Ele é bem parecido com a pedra brita, substrato seco, inerte, nunca vai apodrecer. Vocês não precisam ficar replantando a orquídea de vocês, né? Ainda mais se for uma phalaenopsis. Então, gente, o caquinho de tijolo, ele segura um pouquinho mais de umidade. Ele é um pouquinho diferente da pedra brita. Ele guarda um pouquinho mais de umidade dentro dele. E aí ele vai liberando aos pouquinhos para as raízes das orquídeas. Mas em clima seco, também dá para molhar todos os dias. Gente, mas a regra é sempre observar a cor da raiz da orquídea. Tá verde? Não molha. Tá cinzenta? Pode molhar. Essa orquídea aqui, gente, olha que linda. Olha a amarelinha. Essa aqui é uma mini, né? Gente, até tem replante dela aqui no canal, da outra que eu mostrei também. Mas aí depois eu falo para vocês, que eu vou deixar no topo dos comentários. Gente, olha só. Essa daqui, ela tá replantada
plantada somente nos caquinhos de tijolos. E o vasinho dela é um vasinho de garrafa PET, só que não é semi-hidroponia. Ele é furado, olha, gente, vocês conseguem ver? Todo furado aqui embaixo, ó, todo furado. Então, quando eu molho, escorre toda a água, não fica água aqui no fundo. E mesmo assim, gente, olha as raízes, olha a saúde dessa orquídea aqui, gente. Olha só, ela tá cheia de raízes, mesmo florida. As ponteirinhas de raízes continuam super ativas, olha, ela tá bem enraizada, tá muito bonita aqui. Então, quando eu molho, o carrinho de tijolo, eu molho sempre à noite para as orquídeas se manterem um pouquinho mais úmidas, para ficarem mais hidratadas. Então, o tijolinho, o caquinho de tijolo, ele se mantém um pouquinho mais úmido e vai liberando essa água para as raízes da orquídea. E quando ele é na semi-hidroponia, eu replantei uma orquídea Wanda nesse sistema. Quando tem água aqui embaixo, quando é semi-hidroponia, gente, aí o caquinho de tijolo, ele vai reter um pouquinho mais de água, tá? Aí vocês tomem cuidado, ele vai reter um pouco mais de água e vai liberando para as raízes. As raízes vão amar. Desde que, se estiver na semi-hidroponia, que tenha muitos furos, como esse vaso, ou até maiores, nos vasos que eu já ensinei a fazer, né? Então, esse tipo de substrato é ótimo. Para regar, é assim como eu falei, né? Se a raiz estiver verde, não molha. Se a raiz estiver cinzenta, pode molhar. E adubar, gente, não tem segredo, tá? Para adubar é da mesma forma que eu adubo as outras orquídeas. Eu só venho e borrifo aqui nas raízes o adubo. E é isso. Aí, como vocês podem ver, essa orquídea gostou muito desse sistema aqui, ó. Ela gostou muito desse substrato. Ela tá muito bem. Gente, uma observação que eu quero fazer aqui. Esses substratos que eu acabei de mostrar, a pedra brita e o caco de tijolo, eles são substratos mais pesados. Se vocês querem um substrato mais leve, o meu vaso é de barro, vou replantar no vaso de barro, querem substratos mais leves, agora eu vou dar duas opções para vocês. A argila expandida é um substrato muito leve. A proposta dela é parecida com o caco de tijolo, tirando o peso, né? O caco de tijolo é pesado e a argila expandida é leve. A argila expandida, ela vai ficar bem molhada. Aí, ela vai liberando aos poucos essa água que ela tem dentro dela para as raízes da orquídea. E as orquídeas gostam muito de serem replantadas na argila expandida, tá, gente? Pra gente molhar também. Se for um vaso bem furado embaixo e nas laterais, podem regar todo dia, né, em climas quentes, mas sempre observem a cor das raízes. Por isso que eu gosto de vasos transparentes. Observem a cor das raízes. Se tiver cinza, molha. Se tiver verde, não molha, né? Olha só, gente. Essa orquídea que linda. Aqui também tem vídeo dela aqui no canal de replante. Gente, essa orquídea aqui, ela está na argila expandida e tem um fundinho aqui de pedra brita aqui embaixo, que eu coloquei a pedra brita para dar um peso, para ficar mais pesadinho o vaso, tá? Porque só argila expandida o vaso fica muito leve e pode tombar. Então, gente, eu molhei essa orquídea ontem. Se estivesse extremamente quente hoje, com vento, dia quente de sol, eu poderia molhar ela novamente. Só que, como eu falei, que meu clima hoje está úmido, abafado, e eu molhei ela ontem, e vocês podem observar que as raízes aqui de baixo, ó, elas continuam verdes. As de cima estão prateadas. Mas se as de baixo ou do meio estiverem verde, vocês não molhem de novo. Não molhem de novo, porque a argila continua bem úmida aqui dentro, liberando umidade para as raízes. Então, vocês não molhem. Esperem essas de baixo secar aqui, ó. Quando ficarem prateadinhas, que nem as de cima, aí sim vocês podem estar molhando novamente. Então, a argila expandida é um ótimo substrato. As orquídeas gostam muito. E como ela tem essas bolinhas assim, ó, ela redondinha, permite que as raízes ultrapassem com muita facilidade esses buraquinhos ali e elas vão saindo, né? Então a argila expandida é um ótimo substrato. Olha, gente, outro substrato que eu falei que dá opção para vocês é o isopor. É maravilhoso plantar no isopor, tá, gente? Porque ele inibe também o ataque de caramujos. Os caramujos não gostam desse tipo de material. Só que assim, gente, se vocês forem replantar orquídeas num vaso plástico, só com ele não dá, sabe por quê? Porque fica muito leve, aí a orquídea de vocês vai tombar. O ideal para o isopor é a gente replantar em vaso de barro, porque o vaso de barro já é pesado. Aí então vocês podem estar replantando em vaso de barro somente com o isopor. Eu já vou dar um exemplo aqui para vocês. Ou então vocês podem estar misturando o isopor com esses substratos que eu acabei de falar aqui. Tanto faz porcentagem dele, tanto faz desde
vejo que, eu quero que fique um pouquinho mais pesado meu vaso, eu quero que fique mais leve. Aí isso vocês vão vendo conforme vocês vão colocando o substrato dentro do vaso, né, gente? Olha, gente, eu tenho essa orquídea aqui, ó, que eu até já mostrei ela em vídeo, tem replante no canal também. Essa é a orquídea mais cheirosa que eu tenho aqui na minha casa, ela é muito perfumada, gente. São duas, né, que tá nesse vaso de barro. Como o vaso de barro já é pesado, né, então eu queria um substrato que não fizesse ele ficar mais pesado ainda, porque eu coloco penduradinho na parede. Então, o que que eu fiz? Eu vou até tirar aqui o substrato, o esfagno de dentro, para mostrar para vocês que tem só o isopor aqui. Olha, gente, vocês conseguem ver, claro, tem os farelinhos do esfagno ali, mas vocês conseguem ver que tem bastante isopor aqui dentro. Olha, gente, aqui também, aqui na frente, ó, dá pra ver um pouquinho melhor, ó. Esse vaso aqui tá só com isopor. Aí, o que que eu fiz? Só o isopor, ele não vai me dar nada de umidade. Ainda mais um vaso de barro que suga toda a umidade da planta. O que que eu fiz? Eu só coloquei uma bucha assim, ó, de esfagno aqui por cima, gente. Eu só coloquei aqui por cima essa buchinha de esfagno, porque aí toda vez que eu regar, esse esfagno ele vai ficar um pouquinho molhado ali e vai ajudar a manter um pouco a umidade, porque senão a orquídea fica muito seca, gente, tá? O vaso já suga toda a umidade, então tem que colocar um pouco de esfagno em cima assim. Eu aconselho vocês a fazerem isso, ainda mais em lugares muito quentes. Então, sobre o isopor é isso, ele é um substrato muito leve, então a gente usa em vasos que são mais pesados, né, como vaso de barro. E aí só acrescento o esfagno por cima para dar essa umidade. Então o isopor é ótimo, tá, gente? No vaso de barro ali que eu mostrei, né, com o isopor, vocês poderiam ter colocado somente a argila expandida nele também, porque ela é leve e não iria ficar pesado o vaso. Ou colocar argila expandida com isopor também poderia, com o esfagno por cima. Assim vocês também podem estar cultivando. Gente, olha só, agora eu vou falar sobre o esfagno. Aqui o meu esfagno, ele tá úmido. Quando vocês forem lidar com o esfagno, é melhor que esteja úmido, senão voa coisinha no nariz da gente, tá? E o melhor pra gente saber a quantia certa é ele estando úmido, né? Gente, o esfagno, ele é maravilhoso de usar, sabendo como usar. Eu gosto de usar o esfagno quando eu vou replantar a orquídea em madeira. O esfagno em um vaso plástico, gente, não vai dar certo, é muito difícil. Eu não sei cuidar, sabe, quando tá num vaso plástico. Orquídeas que eu compro, né, que estão em vaso plástico só com esfagno, eu não gosto assim, eu logo replanto, porque o esfagno no vaso plástico vai fazer ele segurar muito mais umidade ali. Então isso vai abafar as raízes da orquídea de vocês, não vai entrar circulação de ar ali e ainda vai apodrecer todas as raízes. Então vocês tomem muito cuidado, pode dar fungo, pode dar bactéria de vocês, então vocês cuidem. Se vocês sabem cuidar assim, dou os parabéns, gente, porque eu não consigo cuidar assim. Eu só sei utilizar o esfagno, que nem em vaso de barro, que dá muito certo, que eu falei pra vocês, ou na madeirinha. Agora eu vou mostrar um exemplo pra vocês. Olha, gente, essa orquídea aqui, ó. Estão conseguindo ver? Ó, ela tá replantada nessa madeira. Pra quem me perguntar, essa madeira que eu ganhei do meu sogro é madeira de eucalipto vermelho, é uma lasca. Dá certo, aqui pra mim dá certo. E é uma madeira bem durável, porque ela tem muito cerno, tá? É uma madeira mais pesadinha assim, sabe? Não é oca nem nada, nem porosa. Gente, olha só. Essa orquídea tá aqui há mais de 2 anos, replantada, com esfagno, só amarrei barbante. E ela tá muito bem aqui. Qual é a forma de regar uma orquídea que tá no esfagno, estando na madeirinha? Gente, praticamente todos os dias, quando estiver quente. Eu molhei ela agora para mostrar aqui para vocês, porque fica mais bonita, toda verdinha, né? Que você tem que observar para poder regar uma orquídea que tá assim, ó, no esfagno, com a madeira. É fácil de regar uma orquídea assim, gente, porque quando precisa de rega, o esfagno ele vai ficar meio esbranquiçado, assim, vocês vão colocar o dedo, ele tá seco. Então é muito fácil. Em climas quentes, rega todos os dias, tá? Em dias de chuva, assim, mesmo que esteja em um local coberto, como as minhas, aí vocês dão uma analisadinha. Se vocês regaram no dia anterior à chuva, se ainda estiver molhado, meio verdinho assim, aí vocês não precisam regar. Só quando estiver seco, tá, gente? A regra é sempre observar a cor das raízes. Estando verdes, não molha. Cinzentas ou prateadas podem molhar. É linda, né, gente? Maravilhosa. Todo ano ela me dá esses cachos, assim, de flores. Ela se adaptou muito bem. A maioria das orquídeas gostam desse tipo de replantes, assim. E eu gosto muito desse tipo de replante.
Gente, uma observação que eu quero fazer aqui, a argila expandida aqui na minha cidade, ela é cara. Então, se na cidade de vocês ela for barata, ótimo, né? Mas se for cara, utilizem o isopor no meio dos outros substratos. Vocês podem fazer um mix. Podem estar pegando a pedra brita, caquinho de tijolo, o isopor, ou até mesmo a argila expandida e fazer um mix. Se vocês moram em região muito quente e forem replantar num vasinho de barro, sei lá, e querem usar todos esses substratos, podem estar picando o esfagno bem miudinho assim, e colocar uns fiapinhos só no meio, sabe? Também dá certo. Ou colocar só em cima, no vasinho de barro. Ou então, se vocês têm a mão pesada para regam todo dia, utilizem só esses substratos que eu falei em vaso plástico, né? A pedra brita, caco de tijolo e o isopor e a argila expandida. Então, isso vocês podem utilizar em vaso plástico, que dá muito certo. É só vocês seguirem as dicas aqui do canal, fazerem tudo sempre certinho, que vocês vão ter sucesso com as orquídeas de vocês, isso eu tenho certeza, gente. E esses substratos, né, que eu tava falando, como pedra brita, caco de tijolo, isopor, gente, esses três, geralmente a gente tem em casa, ou então um vizinho comprou uma TV e colocou ali no lixo o isopor. O que é que dá pra fazer? Vai lá pegar, pica em pedaço e pode utilizar. Pedra brita, às vezes a gente tem no nosso quintal, não precisa nem gastar dinheiro. Ou encontra em material de construção, caquinho de tijolo, de telha também, gente. Às vezes a gente tem no quintal da gente, em alguma obra ali. Eu faço assim, eu tenho material de construção perto da minha casa, então às vezes eu vou lá e peço para eles. Eles não me cobram nada, porque eu vou catar lá do pátio deles, esses caquinhos de tijolo, sabe? Então são coisas que a gente consegue facilmente, ou com o vizinho que tá em obras também, né? Então são coisas que a gente não precisa, são materiais que a gente não precisa estar gastando, né? Então, gente, esses são substratos que na maioria das vezes a gente tem em casa ou consegue pertinho da nossa casa. A gente não precisa estar gastando com substrato, né? Porque vai comprar vai comprar substrato próprio para orquídea, às vezes é caro. Para ser bem sincera, eu nem gosto desses tipos de substratos que vem pronto para orquídea, que vem chip de coco, que vem casca de pinos e outras coisas juntos. Eu nem uso isso, eu não gosto, tá? Eu não gosto porque com o tempo isso vai apodrecer e aí a gente tem que estar replantando a orquídea a cada 2, 3 anos, porque o substrato vai ficar ácido e vai prejudicar as raízes da planta. E esses tipos de substratos que eu mostrei aqui pra vocês nunca vão ficar ácidos, nunca vão prejudicar as raízes da orquídea de vocês. Só vocês seguirem direitinho como eu replanto, o jeito que eu faço. Eu até vou deixar no topo dos comentários aí ou na descrição do vídeo os links dos vídeos que eu fiz os replantes, tá? Na pedra brita, só no caco de tijolo, na argila expandida e no isopor. Eu vou deixar esses 4 links aí pra vocês. Quem quiser aprender, né? Quem quer aprender direitinho, ver a forma como eu fiz, aí é só ir lá assistir os vídeos, tá, gente? Tem bastante vídeo já aí no canal, tem bastante informações. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá? Porque eu fiz com muito carinho. Vocês me pediram muito, né? Queriam saber que tipos de substratos que eu utilizava aqui, como que eu fazia para regar esse tipo de substrato, como eu fazia para adubar, né? Que é da mesma forma que todas as outras, eu adubo, borrifando nas raízes. Então, vocês me pediram, eu fiz o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito, espero que eu possa ter ajudado alguém de vocês aí, tá? Porque hoje em dia tá caro pra gente comprar essas coisas, né, gente? Então, por que não reutilizar o que nós já temos em casa? Tanto substrato quanto vasinhos de garrafa PET, né? Então, gente, eu agradeço muito de coração para quem ficou comigo até o final aqui, prestou atenção nas minhas dicas, ou se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem me deixar também nos comentários, que assim que eu consigo, vou respondendo, ou eu faço vídeos para mostrar para vocês. Então, muito obrigada e fiquem com Deus!